As alterações de função tiroidiana relacionadas às medicações amiodarona, biotina e heparina ocorrem com ou sem repercussões clínicas, sintomas no paciente que faz uso das medicações. Nós temos uma aula no curso TIM que é sobre alterações de função tiroidiana, armadilhas na avaliação de função tiroidiana, principalmente em pacientes que fazem uso de certos medicamentos. E aí, heparina, biotina, amiodarona são alguns dos medicamentos citados. Vamos entender individualmente o efeito de cada droga sobre a função tiroidiana. Primeira coisa, biotina. A biotina promove alterações clássicas sobre a função tiroidiana. A gente tem elevação de T4 livre, elevação de T3 livre, supressão do TSH e também positividade do TRAB. Geralmente isso vai acontecer com doses mais altas de biotina, tá? Acima de 5, 10 mg por dia. Mas percebam que são alterações estritamente relacionadas ao ensaio que é utilizado para a avaliação desses hormônios. Então, no caso do paciente, o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide vai estar completamente preservado. Esse paciente não tem qualquer tipo de disfunção hormonal. É um problema estritamente laboratorial. Então, respondendo à nossa aluna, no caso da biotina, a gente tem uma questão apenas laboratorial e o paciente não tem qualquer tipo de disfunção, repercussão clínica ou sintoma. E aí vale a pena deixar essa dica, se você tem um paciente que faz uso de biotina e você quer avaliar a função tireoidiana com maior confiabilidade, orienta que ele suspenda a medicação pelo menos 72 horas antes de fazer a coleta de exames laboratoriais. A segunda droga que ela cita é a heparina. O uso prolongado de heparina pode também provocar uma alteração laboratorial que seria aumento das frações livres de hormônios tireoidianos, T4 livre, T3 livre. De vez em quando a gente se depara com isso no hospital, o paciente está internado há muito tempo, fazendo heparina para prevenção, profilaxia de fenômenos tromboembólicos, por algum motivo dosa lá a função tireoidiana e a gente tem um T4 livre um pouquinho aumentado. Mas aqui também é uma alteração apenas laboratorial, porque a heparina vai promover um deslocamento do hormônio tireoidiano da globulina ligadora, que é a TBG. E dessa forma a gente tem esse resultado com o aumento das frações livres, mas também sem qualquer repercussão clínica para o nosso paciente. E por fim a gente chega na amiodarona, e é aqui que está a questão. A amiodarona ela pode se apresentar com alteração de função tireoidiana em dois cenários diferentes. A gente tem um primeiro cenário que é o do paciente eutireoideu, e aí a gente tem o impacto da amiodarona sobre as enzimas deiodinases, e com isso a gente vai ter numa fase mais precoce elevação do TSH, elevação de T4 livre, redução de T3, aumento de T3 reverso. Numa fase mais precoce. Numa fase mais tardia, esse TSH que estava alto normaliza, mas o T4 livre continua ali um pouquinho acima do valor de referência, o T3 continua no limite inferior e o T3 reverso também continua um pouco elevado. Mas tudo isso é num paciente eutireoideu, sem qualquer tipo de repercussão clínica e sem sintomas. Agora, a amiodarona também pode provocar doença tireoidiana, tanto um hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. E o hipertireoidismo vai acontecer numa forma de tireotoxicose por aumento de síntese e liberação de hormônios tireoidianos, que é a tireotoxicose induzida pela amiodarona tipo 1, ou ainda a tireotoxicose por tireoidite destrutiva, inflamação com destruição dos folículos e liberação dos hormônios pré-formados, que é a tireotoxicose induzida pela amiodarona do tipo 2. E como é que eu vou saber, Ícaro, se esse paciente que está usando amiodarona, ele está tendo apenas alteração do paciente eutireoideu ou se ele tem doença de fato? Primeira coisa, essa elevação do TSH que eu descrevi que acontece numa fase precoce de uso da amiodarona é muito comum. Se você começa um tratamento com amiodarona e o paciente retorna, ou se é uma questão de prova que o paciente nos primeiros meses tem elevação do TSH e o T4 livre está normal, ele não tem hipotireoidismo, ele tem apenas uma elevação do TSH pela droga, você vai vigiar, posteriormente, após 6 meses, reavalia,
terá havido uma normalização. Agora, se ele tem TSH alto com T4 livre baixo, ele tem realmente hipotireoidismo. A amiodarona não provoca redução de T4 livre no paciente eutireoideu. Com relação ao hipertireoidismo, a mesma coisa. Supressão de TSH não é um efeito esperado do uso da amiodarona. Se esse paciente tem T4 livre alto, T3 alto, com TSH suprimido, a gente também vai considerar que ele está apresentando um quadro de tireotoxicose. Então, respondendo à nossa aluna, heparina, biotina promovem alterações de função tireoidiana sem qualquer tipo de repercussão clínica, e a amiodarona pode promover alterações com repercussão clínica, que seriam doenças de fato, ou no paciente eutireoideu, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de sintomatologia. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.